Porque ainda não tem solução. E pode demorar. Isso que é triste. Eu queria estar... O cara tá vivo até lá, tá ligado? Pra curtir. E sim sobre o que ele Isso aconteceu conseguiu comigo fazer já. com tudo, sobre o que é Cyberpunk 2077 de verdade. Aqui vem uma curiosidadezinha bem pequena sobre o Rosinho que vos fala. Eu adoro história triste, do tipo que me destrói por dentro. Esse é um tipo de história que eu acho muito beneficiado por você poder interagir. O jogo é muito bom, cara. Você pegar personagens e acontecimentos, mais do que qualquer outro gênero ou tema. Porque eu acho que ela, mais do que qualquer outro, consegue criar uma certa conexão entre você e o jogo. Quando a história... Se eu não for um velhinho jogando RPG hipermersivo, em realidade virtual, você é triste. Da pessoa que tá do seu lado e que tá compartilhando. Eu com 50 anos já quero estar no Sword Art Online, tá ligado? Coloco o óculos aqui, ó, Link Start. Os bagulho, meu comando do meu cérebro controla o boneco, tá ligado? Você viu esse vídeo? Pô, eu queria ver, mano. Compartilhando desse momento com você. E eu curto muito isso, tá ligado? Quando você tá jogando Firewatch, por exemplo, e começa a escutar a história triste atrás de história. Pô, Firewatch triste, também é muito gostoso, mano. Que você nem sabe como é o rosto, mas você passa a se importar com aquele personagem e dividir um momento ali com ele. E acontece que Cyberpunk é uma dessas histórias bem difíceis, bem chocantes e que te colocam pra pensar por um tempinho, mas que não fazem isso de uma forma normal. E é isso que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha quando a questão era esse jogo. A história é sobre o ou a AV, um personagem que vive no mundo de Cyberpunk, onde as pessoas cultuam você se arriscar e fazer coisas absurdas pra ganhar um nome e ascender na vida. E no fim ele só aprende quanto que tudo isso Vicente era uma no plano masculino? todo mundo se enganar com a cidade e ele acaba tendo que lutar pra encontrar uma cura pro problema que ele desenvolveu em um desses feitos de tentar mudar a vida dele. E desde que Cyberpunk 2077 existe, eu sempre fui muito fascinado. É Vicente quando é masculino? Teve uma vez que ele falou, mano. E cheia de explosão e gente extremamente entupida de mortificação corporal, é ao mesmo tempo muito bem pensada e real. Era tudo muito cru, tudo muito sem cerimônia e cruel. E a realidade é que é cruel mesmo. Não só Cyberpunk 2077, como a ideia inteira do Cyberpunk. Caso você não saiba, isso é um subgênero. Sim. E não foi Cyberpunk 2077 que inventou. É uma bomba carregada e intencional de filosofia sobre o colapso da sociedade com um avanço absurdo e desenfreado da tecnologia, ajudando todo mundo, inclusive esse próprio colapso. Cara, eu acho que pior que Cyberpunk é Steampunk. Steampunk, o bagulho é muito mais pior. É muito mais pior, não existe. É muito pior, cara. Conhecido também como Nosso Futuro. O mundo desse jogo é um mundo maldito, mas não é só isso que importa nele. 2077 olha pra gente e mostra que tem algo além de ser cruel, além de ser o ser humano mais terrível. É Mad Max, máquinas, robôs e te matar o tempo todo. Além de ser sobre não ter um futuro. Eu acho que Cyberpunk 2077 é sobre você olhar na cara da morte e mandar ela se fuder, com um sorriso no rosto. Quando você começa esse jogo, dependendo de qual caminho você escolhe, você tem alguns motivos diferentes. Mas o lugar que você sempre vai parar é basicamente o mesmo. A Night City, ou São Paulo, pros mais... Bem-vindo a Night City! Ela é a definição mais pura de uma fábrica de sonhos. Pelo menos pra todo mundo que escuta falar dela fora da cidade. Night City é a cidade das lendas, a cidade Night City de arranha-céus. Pô, eu podia ter feito uma música do Racionais cantando... topo da sociedade de Night City, que seria virar a lenda da cidade. As lendas de Night City são uma mitologia. Adam Smasher. Muito interessante de você prestar atenção, porque é onde anda... Você assistiu a animação do Cyberpunk? Nossa, é muito foda. Mas é muito. Pra mim só perde pra Arcane, mano. É que a Arcane, o bagulho foi outro nível, mas a animação do Cyberpunk é muito zica, velho. Nossa, velho. O que mantém essa fábrica de sonhos. Toma Control. Love and Sally? Só do Levin? E promessas que é Night City. Pra você se tornar uma lenda de Night City, você tem que fazer um feito muito grande. Algo que te faça ser lembrado por muito tempo. E você chega a conhecer algumas pessoas que fizeram esses tais feitos e se tornaram lendas, cada um da sua própria forma. A Rogue Amendiers é uma das poucas lendas vivas de Night City que ainda existem e foi a que fundou a Afterlife. Esse bar no meio da cidade que é o berço de todo mercenário que quer se tornar uma lenda da cidade. E o ponto de encontro deles também.
Outra dessas pessoas que você conhece é o Adam Smasher, sim, o do anime, ou o próprio Johnny Silverhand, que é talvez um dos maiores exemplos de uma lenda de Night City. Só que ele não tá bem vivo, né? As lendas de Night City são pessoas que às vezes são só bizarras e brutais e perigosas, e por isso eles se tornaram lenda, e às vezes eles fizeram coisas gigantescas que fizeram eles ser lembradas e por isso eles viraram lenda também. Não tem muito uma explicação muito certa sobre o que é ser uma lenda de Night City, mas por existirem diversas pessoas com diversas capacidades diferentes que se tornaram lendas, dá pra se dizer que cada um é uma lenda do seu respectivo nível, porque tem pessoas que são muito mais perigosas que outras, que também são lendas. Uma dessas lendas ultra perigosas de Night City é o Rach Bartmoss. Ele é um hacker muito famoso dos anos 2000, que lá pra 2020, mais ou menos, ele foi o responsável por simplesmente corromper a internet inteira. Não, eu não tô falando de um banco de dados, ele corrompeu a internet. O Bartmoss tinha descoberto um tipo de inteligência artificial independente de qualquer pessoa e usou isso para criar um vírus chamado Rabbids. Um vírus extremamente perigoso que conseguiria infectar qualquer máquina e se espalhar sozinho. O ataque do Bartmoss corrompeu... Você fala do filho da Rogue? Da internet inteira. Esse ataque foi tão gigantesco que ele destabilizou o mundo inteiro e forçou a existir hoje em dia uma parada chamada Black Wall, que é tipo um sistema de proteção criado por uma empresa chamada Netwatch para manter tudo que tinha sido infectado por esse vírus. Na verdade, cita assim, incluindo uma grande porção de dados e tecnologia que foi simplesmente perdido. A Songbird fala que ninguém sabia como refazer, uma vez que os dados disso estavam no lugar que foi infectado. E como não tinha muito como conter isso, o jeito da muita da tecnologia do mundo foi simplesmente perdida nesse ataque, e que hoje em dia tecnologias muito antigas são tipo relíquias. Na verdade a DLC começa com você conversando com a Alt, na história de Cyberpunk, você vê ela algumas vezes enquanto você tá progredindo na história, mas isso é bom deixar explicado porque ele vai ser mais útil mais pra frente. A questão é, numa cidade onde o cara que provavelmente é o terrorista mais perigoso e que destruiu uma sociedade inteira sozinho é vangloriado por ser uma lenda, mesmo se nada do que ele fez foi bom, a intenção por trás era boa, mas a execução foi um lixo. É óbvio que a vontade de ter esse status de ser uma lenda é o que contamina a vontade de praticamente todo mundo dentro dessa cidade. O V, o personagem principal, rico, entra nessa de virar um mercenário por causa dessa ideia de se tornar uma lenda, de subir na vida, de ser alguém respeitado. E ele encontra o melhor amigo rico morra tentando. Por causa dessa mesma vontade dele ser alguém, de ser uma lenda que é lembrada, de ter uma bebida com o nome dele virtual. Que era uma coisa que só lendas que morriam poderiam ter. Isso, manito. Não é qualquer cidade. O Jack, mano. Morgan Blackhand, Andrew Wheeler, Adam Smasher. As lendas... Sempre eles falam assim, Adam Smasher. O que é essa vida que esses dois seguem cai muito rápido em cima deles quando, bom, os dois morrem. O Jack é baleado e perde a vida na rota de fuga. E o Jackson? Tá lá no carro? Tá lá. Morto. O V é atraído e assassinado pelo próprio contratante dele porque eles chamaram a atenção demais. Não dá pra arriscar, velho. Que merda é essa? Parece que eu escolhi o boi na sombra. Pô, é muito pica essa introdução, né, mano? É uma pena que o jogo lançou todo quebrado, velho. Lidar com o que eles trouxeram. Só que a história, obviamente, não acaba aqui. Olho pra vocês. Gente morta, andando, falando. Quando eu digo que Cyberpunk é um dedo do meio pra morte, eu não digo isso só no sentido de o personagem principal tá morrendo. Eu acho que morte no universo do Cyberpunk é uma parada muito desafiada a todo momento, e também completamente sem importância. O trabalho de todo mundo dentro desse jogo parece perigoso de certa forma, desde os mais Night City não existe final feliz. Criminosos, até uns que parecem ser inofensivos e sem nenhum tipo de problema, como vendedores de rua ou pessoas que trabalham com neurodança. E isso é uma característica que vem muito da própria cidade, do próprio universo de Cyberpunk. Tudo aqui é muito imprevisível, perigoso. Cada rua é controlada por algum tipo de gangue diferente, independentemente se tu tá nas partes mais ricas da cidade ou nos cantos mais abandonados pela sociedade, é impossível de fugir da ideia de que a morte tá em todo canto por aqui. Isso faz parecer que não só os personagens que a gente encontra no nosso caminho, mas praticamente toda pessoa comum em Night City não tá exatamente vivendo em Night City. Eles estão mais sobrevivendo. Seja colocando uma clínica no fundo de quintal de uma loja de bugiganga e misticismo, como é o Vicky e a Misty, até tendo que mudar pra uma localização mais perto da cidade pra conseguir uma grana e manter o seu grupo de nômade que tá fudido de grana. Seja dentro dos lugares mais lotados e cheios de pessoas, até o deserto no redor da cidade, ninguém escapa das garras. Que tem um Batman ainda, né? Que começa a mostrar muito isso. Cadê o Batman de Night City? Não tem, pequeno coma que ele teve depois de ser baleado na cabeça. Depois de toda essa desgraça gigantesca que aconteceu com o V, a gente consegue olhar pra toda essa perspectiva e todo esse misticismo sobre ser uma lenda da cidade com uns olhos até que um pouco mais claros. Na verdade, toda essa ideia de vamos vencer na vida e se tornar os mercenários mais picas da cidade é a mesma mentalidade que mata todos à esquerda que quer ser alguém na vida nessa cidade, ou que acha que é alguém. E olhando pra trás, na verdade, uma das cutscenes iniciais do jogo, se você começa pelo caminho de marginal,
final é você ser ameaçado enquanto você tá no carro de um dos caras mais poderosos da cidade por um bandido zero à esquerda que aparece e aponta um cano na cara do V e do padre. E a resposta que o padre dá pra ele é que não tem importância, não precisa vir atrás dele, porque semana que vem esse cara vai estar morto e vai ter outro pra repor o lugar dele. E aí que tá, toda essa parada teve muito escondida em plena vista da gente, até a gente começar a olhar pra trás e perceber o quanto que isso é uma furada. E eu consigo desenhar perfeitamente essa característica da quebra de expectativa da cidade, porque até a gente cai como um patinho nessa história. O V, meio que se cegando de todos os riscos que era mexer com a própria Arasaka, acabou voando muito perto do sol e terminou com uma bala na cabeça e uma tecnologia secreta que colocou a mente do Johnny Silverhand, um psicopata maluco de 2020, na cabeça dele. E que também entra nessa junto com ele porque ele tá contra a vontade dele, roubando o corpo do V para virar ele. Porque é assim que esse chip funciona. E parabéns! Esse é teu prêmio de Night City. E por causa disso eles fazem questão de pegar pedacinho por pedacinho da nossa ambição, vontade de crescer e começa a mostrar o quanto que na verdade ninguém vai ser feliz nessa cidade. Entendi, ele falou ambição e tava luteando. Alvarez. Ela é uma garota que mora em Night City, além de provavelmente uma das melhores e mais bem construídas personagens dessa história inteira. É uma dos que eu mais me apeguei enquanto eu jogava. Ela é do tipo extremamente desconfiada com tudo. É muito difícil de fazer ela confiar em qualquer pessoa que seja. A única que conseguiu realmente amolecer o coração da Judy foi a Evelyn Parker. Judy já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio. Quando ela morreu, E acontece que depois do prólogo, quando o V volta à vida, uma das paradas que a própria Judy conta pra gente é que a Evelyn desapareceu. Depois que a gente foi presumido morto e o Relic foi roubado, a Evelyn sumiu um tempo depois, deixando a Judy sozinha, sem notícia, sem aviso. Simplesmente sumiu do mapa. Então ela, por puro desespero e falta de rumo pra ajudar a amiga dela, passa a confiar na gente pra tentar ajudar e encontrar a Evelyn. A gente vai encontrar ela. A gente vai encontrar o que sobrou do corpo dela. E a gente realmente faz isso, a gente investiga lugares que ela passou, pessoas que ela conhecia, possíveis sequestradores, enfim a gente encontra ela em um galpão abandonado servindo de cobaia para uma gangue de rapineiros, ladrões de tecnologia corporal. A gente consegue resgatar ela a tempo e pegar ela ainda viva, mas não pegar a mente dela intacta. Infelizmente os traumas que ela sofreu enquanto ela desapareceu e ninguém se deu conta, destruíram a mente dela de uma forma que deixou ela em um estado de trauma incomunicável. A Evelyn tinha quebrado além do reparo. Isso ficou meio evidente já morreu. Bom, ela decidiu acabar com tudo isso. Preciso informar uma morte acidental. Não. Nenhum perigo iminente. Um suicídio. Isso tem muito impacto na vida da Judy. Mandaram deixar ela no gelo até amanhã. Dá pra acreditar nessa porra? Bem-vinda a Night City. Onde teu endereço fala mais sobre você do que qualquer outra coisa. Dá pra perceber isso nitidamente em conversas depois e como ela precisa de um tempo pra o final da Evelyn é a essência do jogo mesmo. Dela, e ela se esforçou muito pra tentar encontrar a amiga dela, mas ela não deixa isso abalar ela. Claro, um baque de uma amiga é algo gigantesco na vida da pessoa, mas ela é forte o suficiente pra buscar vingança contra o que fizer. Ele é mau e cruel. Que isso aconteça mais uma vez com mais pessoas. Essa é a intenção que ela e o V têm na hora de eles ir atacarem uma balada em Night City que é controlada por uma gangue local, porque esse era o lugar que a Evelyn trabalhava antigamente e que muitas das pessoas lá estão constantemente em perigo por serem ameaçados por esses membros. Eu matei o cara lá, eu matei eles. E que ajudou a encobertar o sumiço da Evelyn. Esse esforço é pra tentar tirar esse lugar das mãos dessas gangues e conseguir construir uma vida melhor pra essas pessoas que trabalhavam lá. Uma vez que a Judy acha que esse lugar estaria em mãos melhores se eles estivessem na mão das Mox, que é uma das gangues da cidade. A ideia é meio arriscada, ainda mais se você pensar que é um grupo de pessoas muito pequenas tentando mexer com uma gangue inteira da cidade. Mas se eles conseguirem fazer isso, eles vão conseguir ajudar imensamente todo mundo que trabalha lá. E é meio que nisso que ele se mantém. E a gente consegue fazer isso. Com muito esforço e força de vontade, a gente consegue articular um plano com uma das pessoas que trabalham de dentro pra lá pra trair o cara e conseguir tirar esse negócio da mão da gangue que tava lá. Tudo isso pra algum tempo depois a Judy mandar uma mensagem pra gente falando que esse esforço que a gente fez foi meio inútil. Porque acontece que a gangue, obviamente, foi atrás de atacar de volta e eles conseguiram matar boa parte das pessoas que estavam lá e outros entraram em coma. É isso que eu tô querendo dizer. Qualquer tipo de micro esperança que você pode ocorrer é automaticamente aniquilado com mais desgraça dentro do jogo. Como se pra algo bom acontecer, ele precisa ser devolvido depois com algo pior ainda. Essa é a natureza dessa cidade.
Pra Judy, essa cidade representa tudo que Afetão, foi né? tirado dela, em todos os sentidos. Além desse amontoado de coisa ruim que aconteceu com amizades. A primeira e personagem pessoas que era ela se portavam muito a recentemente, Giota, a né? Judy nem era necessariamente uma residente de Night City. Ela vivia antes em Laguna Bend, uma área rural aos arredores da cidade que foi comprada completamente por uma empresa e transformada numa reserva de água, inundando a cidade inteira, deixando as pessoas com basicamente duas possibilidades. Ou você aceita ir embora, ou você fica e se afoga. Interessante essas opções, né? Inclusive, isso vira um momento muito interessante com a Judy depois, porque ela convida a gente pra brincar de scuba nesse lugar e dar uma passada pra ver essa cidade completamente embaixo da água, que ficou parada no tempo desde então. E a gente passa por esse lugar inteiro andando, vendo, com ela conversando sobre o passado dela, em um lugar que ficou praticamente parado no tempo. Essa é uma das características que conecta todo personagem de Night City, todo personagem de Cyberpunk, na minha visão. Desde os mais bem-sucedidos até os mais fudidos da cabeça e todo mundo desgraçados. avisou Todo que mundo perdeu algo merda. pela influência de Night City. Até a motivação principal dessa cultura de mercenários, a pessoa que ajudou a forjar o ser uma lenda em Night City. Johnny Silverhand, a lenda mais famosa da cidade e um roqueiro fracassado e frustrado, como todo mundo nela também. Em Night City, o Johnny é como se fosse a estrela que inspira todo mundo a ser igual a ele. Ele é a lenda que fez a parada além de todo mundo e conseguiu jogar uma bomba Morte Arasaka. na Torre Arasaka. Esse feito assombra o Johnny dentro do jogo desde morto, uma vez que ele ainda é muito obcecado com destruir a Arasaka e os caralho, tentar derrubar ela a Minha todo música custo. favorita no Chega a ser Spotify. bizarro o quanto que ele é obcecado com isso. Superei. Porra, que dia merda, eu acho que eu vou fumar. Perfeito, V. Me parece um bom momento pra explodir a Torre Arasaka. E o pior de tudo é que o Johnny é só um produto do mundo que ele vive. Ele tá certo em ser desse jeito. Difícil é não ser assim nesse mundo. Mas durante a campanha e conforme você e o Johnny vão se tornando cada vez mais amigos e próximos um do outro, ele começa a olhar pras coisas de uma forma mais sentimental. Muito disso porque o Relic tá apagando as memórias da V e eles estão meio que se fundindo na mesma personalidade. Então o Johnny começa a herdar uns traços do V ao mesmo tempo que o V herda uns traços do Johnny. Mas essa mudança na personalidade do Johnny serve muito mais pra mostrar o quanto que ele era um arrombado. O Johnny esse tempo inteiro sempre foi um arrombado de primeira mão, com todo mundo que ele conhecia. Seja as pessoas que mais amavam ele por quem ele era e que mais apoiavam ele, até relacionamentos passados, amigos do peito dele que eram da banda dos samurais que se partiram depois e que também tem suas histórias de entender o que a cidade tirou deles. Ele sempre usou todo mundo pra conseguir as coisas que ele queria e nunca sequer tratou essas pessoas bem. E o engraçado disso é que ele percebe isso depois que ele te conhece. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue, da Alt, Carrie, Santiago. Tanto que boa parte desse jogo é o V e o Johnny andando por aí, consertando as merdas que o Johnny fez no passado com as pessoas. O detalhe que vai ficar meio esquisito aí é que ele faz isso literalmente tomando o corpo do V. Então o V toma uns remédios, buga um pouco, e daí vira o Johnny Silverhand, onde é tipo a mente do Johnny no corpo do V. Aí depois eles voltam ao normal. Às vezes conseguindo recuperar parte dessa relação e parte dessa amizade com pessoas que eram muito importantes pro Johnny e ele não se ligava disso. Às vezes entendendo que era tarde demais pra reviver uma memória de uma vida atrás praticamente. De qualquer forma, a mudança do Johnny pra uma pessoa que entende as merdas que ele fez no passado e o tempo que ele perdeu nessa obsessão absurda sobre a Arasaka é muito interessante de você se ver. Em um dos momentos que é o meu momento... A do Carrie é da hora, onde você eles imagina estão a mansão num lá. lixão abandonado em cima da cova do Johnny, que foi enterrado em um terreno baldio de uma área industrial abandonada da cidade. Ele abre o coração dele pra você e ele... Sabe o que eu fiz da segunda vez que eu joguei? Invadi a mansão, matei todo mundo. Aí depois de um tempo eu fui fazer a missão, não tinha mais ninguém lá dentro. Um monte de lixo em cima, numa área... Não tinha mais ninguém na mansão. Eu não vou mentir, eu sei que eu fiz muita cagada. Eu tinha matado todo mundo antes. Eu decepcionei. Já pegado as armas todas tudo as já. pessoas que confiaram em mim. Fui um desgraçado. Tipo, eu só fui andando, tá ligado? E teimoso. Mas consegui. Achei muito fazer foda. uma coisa. Não fuder a porra da Furei o relação caminho que a gente inteiro do bagulho. Esse momento é tão perfeitamente construído porque ele te faz questionar realmente o que é ser uma lenda em Night City. É literalmente ser um nome morto pelo qual as pessoas podem olhar e falar que querem ser igual a você, pra morrer igual a você também. É como o próprio anime do Cyberpunk diz. Você não vira uma lenda em Night City sobre como você vive a sua vida, e sim como você morre. E pra algumas pessoas, isso não é um futuro que vale a pena. E claro, a importância da influência do Johnny Silverhand dá pra se ver até hoje. O que o Johnny conseguiu gritando nos palcos é simplesmente criar um movimento contra essas corporações e expulsar pessoas da cidade delas porque eles compraram o lugar. Mas ao mesmo tempo, a vida de alguém com esse tipo de importância é sempre meio amarga. No fim, você meio que vira uma inspiração pra mais pessoas se matarem em troco de conseguir um nome, de serem notadas. O Jack Wells, o nosso amigo que morreu no assalto ao Relic, mesmo que o assalto tenha sido um fracasso, ele conseguiu o que ele queria. Ele é uma bebida na Afterlife, assim como o David Martinez, se isso vale de alguma coisa.
E essa realização eu sinto que é uma coisa que todo personagem dentro de Cyberpunk tem de uma hora ou outra. De formas diferentes, obviamente, uma vez que nem todo mundo que você conhece dentro da história de Cyberpunk quer ser uma lenda de Night City, mas todos eles entendem como que essa cidade te puxa pra ela e mente pra você, pra te fazer querer uma coisa dela que nunca você vai conseguir. Mas que todos dá pra você se resumir nesses momentos onde você tá sentado e contemplando a vista e conversando sobre algo que não é o pico, tiroteio e barulho de carro batendo e bomba, é só finalmente um momento calmo numa cidade tão movimentada e problemática, onde sempre tem alguma coisa ruim acontecendo. Às vezes eu acho que é só eu que me perco em quão fascinante é esses momentos específicos do jogo onde você tá parado com algum personagem conversando sobre alguma coisa séria. No ponto onde eu sempre espero um novo desse acontecer e eu adoro cada segundo deles enquanto eles acontecem. Eu só não sei, eles são muito reais pra mim. Se tu comparar com tudo que a gente vê durante o jogo, eles são os únicos momentos onde os personagens têm uma certa clareza sobre quanto eles são sendo eles de verdade sem se preocupar com mais nada. Ou até se preocupando, mas pensando sobre isso de uma forma aberta, pensando no que eles são, no que eles se tornaram, no que eles vão fazer. Mas a pergunta que cresce com a Juri como um relacionamento também é bizarro. Night City tem a capacidade de tirar todos os teus sonhos e te fazer morrer triste, é o que você faz a respeito disso. Eu sempre achei a história do V, o personagem principal no meio de tudo isso, muito interessante. Tipo, ele era um cara que saiu do nada, que entrou na cidade pra tentar se tornar uma lenda, e ele conseguiu, com um assalto que era pra mudar a vida dele, um tempo limite pra hora dele morrer. E desde então, em meio a procurar um jeito de se curar, que ele se recusa a aceitar que não existe, ele também ajuda muita gente no processo com seus próprios problemas e suas próprias questões dentro desse mundo. Claro que inicialmente ele ajuda pessoas como a Panam, porque ele precisa da ajuda dela pra derrubar um avião de um cara que ajudou a montar o Relic e se beneficiar com isso também. Mas fazer coisas como ajudar o Carrie Eurodyne, o amigo do Johnny que foi largado por ele também, que se tornou um astro muito famoso e vazio, ele fez simplesmente porque ajudar o Carrie faria o Johnny ficar mais em paz com ele mesmo. O que o V tá tentando cumprir aqui durante a história é uma tarefa quase que impossível. E ele sabe que é quase impossível. Ele tá tentando, depois de ter sido morto, salvar sua identidade de ser apagada por uma parada que tá corroendo a mente dele, e ninguém sabe como que reverte isso, porque era um protótipo de uma operação super secreta da Arasaka. E por mais que ele tenha noção e ele saiba que o caminho pra a cura dele possa... Cara, ele fez um roteiro muito bom, cara. Tá explicando tudo, mano. Tá explicando tudinho. A energia que ele tem, ele não passa na essência do bagulho, e cara. o vídeo de Cyberpunk você provavelmente sabe que não é nada feliz. Ele tá falando, eu tô lembrando de eu jogando, cara. Que isso, é absurdo. Pra coisas que você quer ter resposta, porque você passou muito tempo jogando. As escolhas que eu Eu fiz. não queria que o final fosse tão doloroso. Mas isso não é mais a questão de ser o final. Tá, eu fiz 3 finais diferentes. A cidade é assim. Eu pensava até então mas que o mais triste é o da Lua, mano. Não tinha final feliz nessa história. Não tem final feliz pra esse tipo de gente. Acho que o que eu queria era... sei lá... um final feliz. Pra todo mundo. Ah, é? Pra gente como a gente. Cidade errada. Povo errado. E não vai ter mesmo, porque esse é o preço a se pagar por essa vida. Só que depois de um tempo eu tive um pensamento um pouco diferente. A DLC de Phantom Liberty do Cyberpunk abriu um novo horizonte sobre esse assunto pra mim. Essa DLC é sobre uma parte de Night City que é controlada por todos os voodoos como se fosse um governo local de criminosos. A gente entra nessa história quando a gente recebe uma ligação de uma garota chamada Songbird, que fala que ela precisa da nossa ajuda e que ela pode resolver o nosso problema, ajudar a gente a se curar da doença do Relic. Acontece que a ajuda que ela tá se referindo é salvar a presidente dos novos Estados Unidos da América, que tá aparentemente um avião hackeado indo em direção pra Dogtown pra ser sequestrado. Você precisa ajudar. Eu tinha que jogar, eu esqueci, mano. Eu ia jogar pra pegar outro final, eu não joguei, cara. Caos que ocasionou pro avião dela ter batido em Dogtown. E depois o final do Reed. Eu peguei o final da Songbird, também cara. Era uma agente da presidente que tinha sido capturada enquanto a gente tava tentando esqueci desse detalhe, mano. E antes da gente conseguir tirar a presidente da cidade a salvo, ela não confiava muito que a gente ia só larguei, tipo, sozinho, de salvar a fiquei jogando e esqueci. Ela pede ajuda pra 2 outros agentes que estavam escondidos dentro da cidade esse tempo inteiro pra ajudar a gente a salvar ela, Reed e a Alex. Esses eu dois salvei de novo. Eu salvei de novo e esqueci de fazer o outro final do Reed pra ver, mano. Pra cá escondidos nessa cidade quando a missão deu errado. Agora que eu lembrei, cara. Desligados da agência. Até que os esforços deles sejam chamados de novo. Então eles estavam esse tempo inteiro de tocaia escondido em algum lugar dentro dessa cidade. E o motivo de ter tanta gente mobilizada nessa situação pra resgatar uma agente em específica é que a gente descobre depois que a
Songbird não é uma agente comum, ela é praticamente uma arma. A Songbird é uma das melhores trilha-redes que existem no planeta Terra, sendo uma das poucas pessoas que conseguem entrar na Blackwell e interagir com ela. O sistema de defesa da Netwatch, que foi criado por causa do ataque do Bartmoss, e hackear coisas nesse ambiente pra conseguir manipular as coisas do mundo real. Caso ela caia em mãos erradas, Vou ter que jogar de novo do zero. Eu acho que tem algum save perdido antes de eu... contato com a Songbird, tem que dar uma olhada, mano. Capturada por sabe-se lá quem. A gente descobre que na verdade tanto o plano do avião da Myers cair exatamente em Dogtown quanto a captura da Songbird foi planejado por ela mesma, porque ela queria roubar algo que só o comandante da cidade de Dogtown tinha, porque esse algo conseguiria curar uma condição dela. E é daí que veio a proposta dela pra V. A Songbird não queria que ela trabalhasse pros novos Estados Unidos da América. Ela queria a ajuda da V para as duas conseguirem se curar do que elas tinham. Dá uma vontade de ficar de andar por Nord City. Traiu os Estados Unidos para conseguir se libertar. Pra Myers, pros Neua, eu não passo de uma arma. Uma ferramenta para chegar do outro lado da barreira negra. E as ferramentas nunca decidem quando parar. E por causa disso, esse plano inteiro da presidente dos Estados Unidos junto com a Alex e com o Reed não poderia... Cara, a qualidade que os caras fez o Reed é absurda, mano. O Idris Elba, mano, tá ele ali dentro, mano. O Johnny Silverhand tá legalzinho, tá legalzinho, mano. Mas ele tá absurdo, os caras, mano, fez nos mínimos detalhes, tá ligado? Ia acontecer. Porque eles justamente iam trazer ela de volta pros Estados tinha Unidos. hora que eu, no meio da live, eu ficava observando ele de perto, assim, mano. Dá pra ver os pelinhos da barba. Que isso, mano? Bagulho. Um branco aqui, um preto aqui, um branco aqui, mano. Absurdo. O Reed e a Alex são agentes do governo. Eles mais do que todo mundo sabem o sentido de fazer o juramento pro medalhão de serviço. Coisa que a gente até tem a oportunidade de fazer, mas dá pra escolher negar. Top um dos bonecos mais bem feitos de toda a história dos videogames, mano. Eles são militares formados e vividos nisso. A vida inteira deles basicamente gira em torno do serviço deles com os Neua. Só que aí que tá. A Songbird, mesmo sendo uma agente do Neua também, ela é aquele clássico clichê do hacker que era esperto demais e que conseguia invadir qualquer coisa com muita facilidade. Hot Dogs. Isso atraiu o olho do Me lembrou muito Hot Dogs. O governo bateu na porta dela, ou mais especificamente o Reed, um agente já naquela época, e ofereceu uma pequena escolha pra ela. Ou tu se junta aos Neua, ou você vai apodrecer na prisão. Ela nunca quis fazer parte dos Neua, nem nada disso, mas tá ela meio... não tinha o Silverhand é meio torto, cara. Quem ela era e o que dá ela pra entender que ele é um glitch, mas... Ela estaria presa a alguma coisa, porque caso ela não tivesse se afiliado junto com os Neua em a cara meio, sei lá, meio passada. Os poderes dela, ela iria estar dentro da cadeia, ou pior, tapa na gostosa. Inclusive, em muitos momentos dentro dessa DLC, a gente consegue perceber que o Reed se importa demais com a Songbird. Além da missão dele, que é resgatar ela, ele se importa em um nível pessoal. Em flashbacks, a gente descobre o porquê. Ele se importa tanto com a Songbird porque foi ele que colocou ela nisso. E por mais que eles não sejam família de verdade, o Reed se importa com a Songbird como se ela fosse a filha dele. Só que ele nunca se deixou pensar um pouco além disso pra pensar o que seria melhor pra filha dele. Se seria ela ser livre ou se é ela tá junto com os Neua. Porque ele é um agente que, acima de tudo, se importa muito com um juramento que ele fez. A doença que tá lentamente matando a Songbird é a doença da Blackwell. A Blackwell é um ambiente infestado por um vírus que se espalha a todo momento e destrói qualquer coisa uma dark que tenta web, entrar né? dentro daquele lugar. E por mexer tanto com isso, ela ficou infectada com esse mesmo vírus que corrompe as pessoas. E ele tá tomando lentamente conta dela, apagando todas as memórias delas, fazendo ela esquecer quem ela é. Sim, mano, DLC, mano, tinha que ser o... Tinha que ser o... Quando eles lançou, mano. Sinto que tô me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. E isso só é assim porque os caras se redimiu, mas... ela como se fosse uma arma pra ter acesso a uma parte da internet que dá pra entender que entrarem em consenso de que os caras acelerou demais pra lançar. Deve mexer. Então entrar na Blackwell é o equivalente muito investimento, a um crime de guerra. Se o mundo soubesse que a Myers o jogo não tava pronto, o jogo não tava pronto. Custaria o cargo dela. Porque essa barreira não é brincadeira. Se alguma coisa acontecer com ela e a barreira cair, hoje o jogo tá pronto. O fim da sociedade. 100%. A internet inteira acaba. O ciberespaço inteiro acaba. Por isso a Songbird não pode ser livre. Porque se ela for livre e abrir o bico, ou se ela for livre... E não ter lançado pra PlayStation 4, mano. Acabou pros novos Estados Unidos. O videogame de uma galera, se ela se manter nas garras dos Neua, ela vai morrer pra infecção. Só que aí que tá o dilema da coisa toda. A Song nunca vai ter uma liberdade de verdade se ela tiver no braço dos Neua pra sempre. O Reed não consegue nem confirmar de que ela vai ter a cura de verdade, que eles não vão só tentar circunventar essa doença e continuar usando a Songbird. E é nisso que se dá a maior escolha dessa história inteira. Você vai pela liberdade de uma pessoa, ou você vai no que seria tecnicamente melhor pra todo mundo, incluindo você. A escolha certa. Você fala, e agora? E agora? E agora? E agora?
Trair o Reed ou trair a Songbird? Eu sei o que eu escolhi nesse momento. Eu escolhi trair o Reed e os Newa, porque isso me pareceu o mais certo a se fazer. Se você toma esse rumo na história, você e a Songbird viram os inimigos número 1 dos Estados Unidos. No sentido de que eles tentam te parar de toda forma possível pra vocês nunca conseguirem chegar onde vocês precisam chegar, que no caso é uma clínica na Lua. Depois que a gente consegue roubar o que a gente precisava roubar, a gente foge com a Songbird daquele lugar enquanto tudo explode e a Alex e o Reed tentam chegar na gente. Mas por causa das propriedades da Blackwall que a Songbird ainda consegue. Nossa, a missão é um inferno, cara! Difícil para um cacete, veio 1 bilhão de soldado, mano. Toda a energia que faltava, né? Nossa, velho. Ver muito de perto os efeitos da Blackwall. Umas 3 horas nessa desgraça. A Blackwall tá corrompendo e deteriorando ela de dentro pra fora. Ela pode ser uma hacker fenomenal no mundo virtual, mas ela não consegue nem dar um passo sem apoio no mundo real. Esse fim é um final bem egoísta. A gente tenta se salvar a troco de um banho de sangue enorme de milhares de pessoas. Nossa, é muita gente, cara. E é um fim que é em torno de você passar a perna em um monte de pessoas e trair muitas pessoas, assim como a Songbird também trair muitas pessoas. Você mata 1 milhão de gente pra salvar uma. O único que eu traí. Como assim, Song? A matriz neural V. Só dá pra usar ela uma vez. Todo esse tempo ela sempre soube que a cura que ela conseguiu extrair em Dogtown só poderia servir pra uma única pessoa, e ela sabia desde o princípio que você não ia se curar, mas ela precisava que você acreditasse nisso, pra você conseguir ajudar ela. É um momento bem divisivo nesse final, ainda mais porque ainda te dá a escolha de chamar o Reed e trair a Songbird. Só que mesmo se a gente decide não chamar o Reed, ele aparece de qualquer jeito pra tentar forçar a gente a... E se você dá um passo, ele te mata. Realmente o jogo te mata. Ela meio que tá... Eu desafiei, eu testei, cara, eu testei. Pô, ele fala, nem mais um passo. Nem mais um passo. Dá um passinho e plau na minha cara. E acaba. Falei, caraca, louco. O cara não estava de brincadeira, meu irmão. O cara não tá brincando. É poucas ideias. O cara tá poucas. O cara tá poucas, meu irmão. Porque você tá colando no colo que ele fala. Mais nenhum passo. Não te mato. Nossa, vai matar. Dou um passo, ele toma. O cara tem palavra. O cara é de palavra. Falei, aí mereceu meu respeito. Falou que ia matar e matou. Tá inofensiva, de tão ferrado que ela tá pela Blackwall. Dá mais um passo que eu te mato. Dei um passo, toma. Depois de tudo que a gente fez, cabeça, não faz mais sentido ir atrás do Reed. Mesmo que a gente tenha sido traído, eu consigo muito bem ver o V na Songbird. Ambos eles só estão tentando sobreviver de toda forma possível, de uma parada que caiu no colo deles, como consequência deles serem quem eles são, tentarem ser alguém. É claro que o V entrou nessa pra se salvar, e isso foi meio que prometido pra ele pela Songbird. Mas depois de tudo isso, depois de entender exatamente o que Life is Strange, né? Que não é só sacrificar Cade Bay ou salvar a... é melhor pra ela, achando mesmo Chloe. que os Newa só querem ajudar ela, sendo que na verdade... Eu sacrifiquei Cade Bay. É que assim que ela se salva, ela nunca mais vai conseguir ver a luz do sol, por exemplo. Ela vai virar um rato de laboratório. É que a gente sabe qual que é a escolha certa. E o pior de tudo é que é notável o esforço que o Reed faz pra se enganar de que os Newa é a escolha certa. Afinal de contas, ele meio que só quer o bem dela. Talvez por ter que carregar a culpa dele ser quem recrutou ela anos atrás. De ter a culpa de quem transformou ela numa arma. Mas ele se recusa em deixar ela aí. Ele prefere que ela seja presa pra sempre do que com o perigo de ser morta pela presidente. Que é o que leva a gente a essa encruzilhada. O Reed ou a Song. Independentemente do que você escolher aqui, vou ter que ver o final do Reed, cara. Eu quero ver como que ele vai fazer. O final mais poético pra Phantom Liberty é enfiar uma bala na cara do Reed e lançar a Songbird pro espaço. Mesmo foi o que eu fiz, cara. Leva embora. E mesmo que a Songbird tenha carregado a nossa cura pro nosso problema, mesmo tudo. que deixa eu ver que ele... No fim, isso tudo pelo menos valeu a pena, pra ela pelo menos conseguir se salvar disso e ser livre, nem que seja por um pequeno espaço de tempo. Porque eu acho que com o final dessa história, o que fica sobre Cyberpunk 2077 como um todo também, é o tanto que essa história é sobre você ajudar pessoas que estão na beira do beco sem saída a encontrar uma luz também. Pessoas que iriam encarar a morte logo ou que não tem nenhuma perspectiva pra vida delas. O V pode fazer isso tudo, ajudar dezenas de pessoas a pelo menos ter uma vida um pouco mais feliz e conseguir até se salvar, deixando o Johnny pra trás e conseguindo meses de vida até que o Relic termine de matar ele. Ou dar o corpo dele pro Johnny, uma vez que ele conseguiria viver por muito mais tempo que ele, mesmo contra a vontade do próprio Johnny, que consegue entender o tanto que o V se esforçou pra conseguir sair vivo. Mas independentemente de todas essas escolhas, o caminho inteiro de Cyberpunk me fez ou só morrer como um
dedo do meio pra morte. O caminho que o V traça levaria ele pra morte em quase todas as escolhas que ele poderia tomar. Algumas delas poderiam até dar uma resolução, mas quase que inútil. E o V vai morrer. Eu gosto de acreditar que em certos momentos ele até sabe que ele vai morrer, mas ele não vai fazer isso sem antes dar um trabalho do caralho pra todo mundo que tem culpa nisso, incluindo a morte. A história de Cyberpunk não termina bonito de nenhum jeito que você possa imaginar. Vai ter algum final decente que pode até se considerar bom, outros que eu acredito que tem males que vêm para o bem, como por exemplo o final do Johnny, onde o V deixa o Johnny controlar o corpo dele, e alguns dos amigos que ele fez ao longo do caminho ligam pra ele perguntando o que tá acontecendo, por que ele não responde mais. Outros saem de Night City porque o V ter morrido era o estopim que faltava. Triste, mas eu gosto mano. dessa ideia de superar o que de ruim essa cidade tinha preparado debaixo dos panos e olhar na cara dela com um sorriso no rosto enquanto manda ela se fuder. Igual o Johnny fez. Só que agora sem cometer os mesmos erros que ele, tentando salvar todo mundo que dá pra salvar, ou pelo menos ajudar com o pouco do tempo que te falta. Muito foda, Brian Reed. Brian Reed, vou ter que se inscrever. Muito zica esse vídeo. Muito pica, tá? Muito pica. Muito pica, tá? Adorei. Se você tá vendo isso no YouTube, deixa o like e se inscreve para mais react sobre Cyberpunk 2077.